pouquíssimo tempo viemos à Terra com um objetivo em mente. Mas o fato é que não temos outra escolha senão parasitar seus corpos para viver. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Olá, ouvinte, aqui é a Domênica. Eu não estou sozinha, porém não estou com a Amanda Barreiro, pois a Amanda Barreiro, você já sabe, é a maior etefóbica que esse podcast já recebeu. E já que nesse episódio teremos ETs, ou não, ou algo assim, eu trago aqui a pessoa responsável por ter me apresentado essa obra. Não exatamente a que a gente tá falando hoje, que é a série, mas o anime. Eu estou aqui com quem? Fale aí, pessoa maravilhosa que está gravando esse podcast comigo. Quem é você? Oi. Só isso? Só esse oi xoxo, capenga? Anêmico, né? Não, e aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Basso, estamos aqui para falar de uma obra muito bacana que muita gente acha que pode ser uma coisa muito de terror, mas não é tudo isso não. Afinal de contas, eu tô assistindo, né? Então... É isso que eu ia falar, afinal de contas você conseguiu assistir, né? Já tem o selo aqui, gente, de início do episódio para Parasite The Grey como permitido para cagões. Estão a salvo, pode assistir. Gosto de ser um bom termômetro para esse selo. Acho justo. Afinal de contas, né? Quem que eu quero enganar, não é mesmo? Muito bem, Basso. Mas antes da gente falar nesse episódio sobre Parasite The Grey, e já adianto aqui para o ouvinte, porque todo começo de episódio eu tô explicando como é que funciona a dinâmica. Esse episódio também vai ser dividido em duas partes. Uma primeira onde a gente vai falar muito sobre o contexto do que tá acontecendo na série, quem são os personagens, as nossas impressões. Depois a gente descamba para uma área mais aberta, né, e com mais aprofundamento, que é uma área com spoilers, onde entrarão spoilers tanto do live action quanto do anime, que você pode assistir os dois na Netflix. Então, esteja ciente, ouvinte, tá? Dos momentos. Tudo isso vai ser avisado bonitinho, mas dá pra você consumir o episódio inteiro numa boa aí, sem se estressar com spoilers, sem estragar a sua experiência, mas se você gosta de spoilers, vamos que vamos. Eu ainda tenho uma certa ressalva, a gente já discutiu sobre isso, o coisa de spoilers tem mesmo nessa série, porque não existem grandes reviravoltas, né, mas tudo bem. Não existem, mas como eu sei que muitas pessoas estão conhecendo o Parasite primeiro pelo live action, talvez essas pessoas não tenham consumido nada ainda a respeito do anime. E eu acho que algumas comparações entre as duas obras pode sim estragar a experiência das pessoas que vão consumir, então a gente vai tentar, né? Não estragar a experiência de ninguém, mas também sem ficar com vontade de falar tudo aquilo que a gente quer. Mas antes, Basso, é aquele momento onde você vai beijar alguém. Já estou preparado para isso. Mandar um beijo pro nosso querido Guaxa, porque ele fez 40 aninhos esses dias atrás. Aê! Então, aê! Fez aniversário e aí esse é uma data ainda mais redonda desse jeito, é muito bom comemorar. E aproveitar também e convidar o pessoal pra ouvir o RP Guaxa, que esse período do aniversário do Guaxa, agora mais ou menos, agora não lembro o que diz exatamente, mas ao final do mês de maio acontece esse período de aniversário também do podcast. Por conta disso, normalmente tem coisas bacanas rolando, então é um bom período agora pra ir lá acompanhar. Maravilha, Basso. Guaxa, feliz aniversário. Você é um querido nosso pandinha do nicho, você sabe disso. Galera, reitero tudo que o Basso disse aqui sobre o RP Guaxa, vamos lá ouvir, que é muito, muito, muito legal. E o meu beijo será para as 9 pessoas desconhecidas que ouviram o meu apelo no episódio da semana passada e foram até o Spotify e avaliaram o Perdidos na Estante, entendeu? Porque eu estou muito feliz, porque eu pedi, gente, aê! Vai lá! Vai lá!
todas as pessoas foram lá e deram estrelinhas. E o Perdidos na Estante continua com a nota 4.8 de 5, que é uma nota muito legal. E eu fiquei muito feliz com isso, gente. Então, obrigada de vocês terem ido até lá. E eu aproveito esse momento para contar para vocês que o Perdidos na Estante tem uma nova forma de ser ouvido nas internets também, Sr. Basso. Sabia disso? Não tô sabendo, não. Pego completamente de surpresa. Pois ficará sabendo agora que o Perdidos na Estante agora pode ser ouvido pelo YouTube. Aê! Aê! Você quer dizer então que agora o Perdidos na Estante vai ser um mesacast? Um videocast? Então, depende como é que vocês consomem o mesacast. Olha aí, polêmicas. Polêmica, não vamos entrar nesse assunto não, porque vixe. Não, dá briga, a gente vai ser cancelado na internet, vou perder cliente, vai ser uma loucura. Mas, gente, falando sério, o Google Podcasts, que é uma plataforma de distribuição de podcasts no mundo todo, ele tá sendo descontinuado agora em junho. Então, o que acontece? Não vai ter mais. E aí, vai todo mundo ser migrado automaticamente lá pro YouTube Music, que é essa plataforma de música e podcasts do YouTube. Só que quando eu coloquei o Perdidos na Estante, também foi gerado lá um vídeo com a imagem estática da capa dos episódios, então vocês podem ouvir tanto o Perdidos na Estante pelo YouTube Music. Você não precisa ter o YouTube Music Premium para poder ouvir, tá? Continua sendo totalmente gratuito. Quanto você pode digitar lá na barra do YouTube mesmo, podcast Perdidos na Estante, que vão aparecer os episódios para você dar o play, botar seu foninho e viver sua vida podendo ouvir a gente. Não terão imagens, porque o que a gente faz aqui é podcast, é áudio, então não terão imagens, mas vocês podem ter aí acesso a isso, e aí pode utilizar lá para compartilhar com quem vocês quiserem, em rede social, botar lá no dedinho pra cima lá, o curtir, né, que você curtiu aquele conteúdo, pode deixar comentário também no YouTube, que aí eu consigo ver, consigo responder, consigo mandar beijo aqui no próximo episódio, enfim. Fiquem cientes aí que o Perdidos na Estante está no YouTube agora, é mais uma forma de você ouvir a gente. E se por acaso você procurar algum episódio do Perdidos na Estante e não encontrar no YouTube, é porque não tem mesmo, porque eu não subi todos, tá? Então, vocês vão conseguir ouvir a partir de alguns, tá? Enfim, não me lembro o número agora que eu comecei a distribuir, mas todos os outros vocês encontram em todas as outras plataformas e também no site do Leitor Cabuloso. Então, usem aí e abusem do YouTube se vocês quiserem ouvir o Perdidos, porque é mais uma forma de vocês consumirem esse conteúdo se o YouTube for a plataforma favorita de vocês. E espalhem a palavra, né? Por favor, mandem comentários, a gente gosta muito de comentários, a gente fica muito, muito, muito feliz. E aí, Basso, bora então falar de Parasite The Grey ou Parasita o Cinza, que ficou a tradução que ficou horrorosa. Olha, a gente pode já deixar certo a partir de agora de chamar de Parasita, porque eu não vou conseguir fazer o Parasite, tipo, todo momento. Tudo bem, a gente vai chamar de Parasita, mas eu me recuso a falar Parasita ou Cinza. Então eu vou falar Parasita The Grey, pode ser? Tudo bem, chegamos no meio termo, pode ser. Fechou. Parasite é um mangá escrito e ilustrado por Hitoshi Iwaaki, que foi lançado entre 1988 e 89. O mangá já foi adaptado várias vezes. Uma delas é o anime Parasite The Maxim, com 24 episódios, disponível na Netflix. Outra adaptação são os 2 filmes live action, Parasite Parte 1 e Parte 2. E finalmente, em 2024, temos a terceira adaptação, que é a minissérie Parasite The Grey, com 6 episódios, produzida e lançada pela Netflix. Sem expectativas de renovação, a série trabalha um conteúdo inédito e de universo expandido da obra original, misturando terror com ação e parasitas assustadores em uma trama com personagens femininas fortes, relações de parceria e muito sangue. Basso, eu vou pedir para você iniciar aqui esse episódio apresentando então uma sinopse sobre o que é a história, quais são os personagens, o que acontece na série Parasita The Grey, que está disponível na Netflix. A série também eu acho que é bom falar que é uma história mais curta e bem mais contida do que o anime, do que o mangá. Ele aborda uma coisa bem menor, que é o que? Existe alguma raça que suponhamos que seja alienígena, por eliminação, que não é possível que exista alguma criatura no nosso mundo que faça isso, que aparece que um tipo de um verme
né? Parece alguma coisa assim, que ele tem uma broca na ponta da cabeça, que ele, quando ele sai do casulo dele, ele procura um humano, entra naquela pessoa, ou por qualquer orifício. Na série ficou muito caracterizado pelo ouvido, e vai diretamente até o cérebro, e ele domina essa pessoa. Então ele come o cérebro daquela pessoa, e ele assume o controle daquele corpo. Então ele realmente é um parasita, no sentido que ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, porque ele sozinho não sobreviveria. Na série, o que acontece? Esses parasitas são vários que caem. Não se tem um número exato de quantos, mas são algumas dezenas pelo jeito. E na série, eles, logo que eles assumem o corpo humano, eles conseguem mudar o corpo humano, formato do corpo, tudo no nível celular, que eles conseguem então fazer o quê? Transformar o braço no chicote que na ponta tem uma lâmina, conseguem curar muito mais rápido porque conseguem fazer as células se multiplicarem, conseguem fazer várias coisas que dão habilidades sobre-humanas para aquele hospedeiro. No caso daí, o que acontece normalmente, que é o comum, ele toma conta completamente e, por algum motivo que nós não sabemos o porquê, eles matam outros seres humanos para se alimentar. Apesar de que não fica muito bem explicado por que eles fazem isso. Mesmo porque nem mesmo os parasitas sabem por que eles estão aqui. Isso não é spoiler, que é dito desde o primeiro episódio. Só que acontece o quê? Um parasita que assume o controle de uma mulher que está sendo atacada, que é a Sun-In, que é uma caixa de supermercado, que um cliente que estava alterado acaba indo perseguir ela e tenta matá-la depois. Então esse parasita aí atrás dessa Sun-In, durante esse ataque, ele não consegue chegar até o cérebro dela, porque ela está perdendo muito sangue por causa do ataque. Então, como o parasita tem que parar antes para manter aquele hospedeiro vivo, ela não chega a dominar o cérebro, então ele coabita uma parte do corpo dela, podendo fazer essas modificações que os outros fazem. Só que ele não toma conta do cérebro, então aquela pessoa não é apagada, não perde a sua personalidade, aquela pessoa não deixa de ser quem que ela é. Com isso, a gente tem um caso único desses parasitas, o que é essa criatura, então, híbrida, que ela pode assumir o controle ou não do corpo, né? Ele divide o controle do corpo com a sua hospedeira. E isso daí entra numa trama maior, que é o quê? Existe uma organização policial que é os Greys, por isso que leva o nome da série, né? Parasita The Grey, que é uma divisão da polícia que ficou sabendo da existência desses parasitas, porque os primeiros fizeram ataques em lugares públicos, então acabou denunciando a existência deles, né? O que você tá dando risada? Porque os caras vêm, entram no cérebro das pessoas e faz ataque, tipo, sei lá, com live no meio de um festival, sabe? Pegou em câmera. Não, velho, inacreditável, assim. O que pra mim faz muito sentido, até porque eles não fazem ideia do que existe aqui, né? Justo, ok. Faz muito mais sentido, eu acho, que o dele ter algum cara, no meio de dezenas, algum ia fazer merda. Embora, eu só vou fazer uma observação, que a série, ela deixa claro que são centenas, porque é falado em determinado momento que estão espalhados no mundo inteiro. É que a gente só vê o núcleo ali daquela unidade, né? Dos Grey, que estão ali naquele país, né? Mas, teoricamente, os parasitas caíram no mundo todo. Então, sei lá, são centenas ou milhares de parasitas que estão por aí. A gente não sabe a dimensão desse ataque, né? Ah, sim. Verdade. E aí você tem daí essa divisão, que é os Greys, que são esses policiais que vão tentar caçar, porque eles sabem da existência dos parasitas. Os parasitas já chegaram há algum tempo. Eu acho que quando a série chega já estão há 1 ou 2 meses, né? A gente faz esse avanço. E eles se organizaram rapidamente e naquele local, então, eles estão caçando os parasitas. Então a gente vai ter essa Sun-In. Ela é, inclusive, amiga de um policial por conta de um caso que aconteceu, que ela teve uma história pregressa com esse policial por conta de coisas que aconteceram na família dela. E daí, com isso, ela fica com esse elo com a polícia, que também está caçando os parasitas, ela sendo um. Então você tem essa trama policial de tentar buscar o que são esses parasitas para eliminá-los, enquanto ela tem esse contato com esse policial que está fazendo uma colaboração com essa divisão Grey.
E aí a gente tem daí a história se desenvolvendo a partir disso. Perfeito, perfeito. Vale a pena a gente falar aqui que essa é uma produção sul-coreana, então ela sai aqui, né, do eixo de produções estadunidenses, da Netflix, o que muda completamente a experiência da gente estar assistindo a série, né, porque o ritmo é diferente, a linguagem é diferente, inclusive nós assistimos dublado e a dublagem tá muito legal, e super recomendo pra quem não assistiu ainda que assista dublado, e eu fico me questionando se isso impactou na distribuição aqui pro Brasil e outros lugares, porque eu sei que o Parasita é uma obra que tem muitos fãs no mundo inteiro, tanto o mangá como o anime, e eu não vi essa série sendo super falada, eu não vi ela lá no top 10 da Netflix, entendeu? Na minha bolha de rede social tinha muita gente falando. É mesmo? Tinha bastante gente falando. Apesar que pelas diferenças que elas têm com o mangá e com o... Eu não vi o mangá, tá? Eu vi isso. Eu cheguei a ver algumas partes do mangá, mas eu sei pelo que eu já li de sinopse, assim, que o anime já é diferente do mangá. Mas o anime o pessoal gostou bastante e esse tinha algumas pessoas que torceram o nariz, apesar que eu acho que, vendo agora em retrospecto, eu acho mais interessante terem feito uma outra abordagem na série. E aí eu senti várias pessoas falando, mas assim, já seria uma coisa de nicho, né? Porque é uma adaptação já de uma obra. A gente não tem tanto público consumidor de anime aqui, em comparação ao que a gente tem de outras séries no geral, séries policiais, mesmo o Round 6 que veio pra cá, que também é uma produção coreana, ele não é baseado no anime, ele não veio com essa pegada, né? Então talvez até por isso que ele fez mais sucesso, né? Mas eu acho que, considerando o nicho que eu ainda acho que foi bem comentado, sabe? É uma boa comparação essa sua com o Round 6, porque o que passa pela minha cabeça é, uma coisa é você ver o trailer de Round 6, que claramente tem muita violência, assim como tem no Parasita. Ah, é verdade, é uma coisa que a gente tem que falar. Ele é gore. A violência é no nível extremo, sabe? É decapitações, dilacerações, tem sangue pra caramba, é violento, né? Acho que é uma coisa boa de falar. Sim, e tem, enfim, os próprios parasitas, quando eles se mostram como eles são, é muito aqueles bichos loucos, Demogorgon do Stranger Things. Cara, eu fiquei lembrando mais daqueles monstros do Resident Evil, principalmente o 4. Sim. Que você explode a cabeça e começa a sair um monte de tentáculo, umas coisas meio besouro, meio de inseto, sabe? É um negócio bem chocante, assim, pra quem tá vendo pela primeira vez. Sim, que causa uma sensação, né, de repugnância, uma sensação de mal-estar. Sim, uma repulsa muito grande. Isso, uma repulsa, perfeito. Só que justamente por essas características que a gente tá falando, que é o Parasita, tá mais, eu acho que dentro do gênero terror, horror, enfim. Não vou entrar aqui em discussões a diferença entre terror e horror, porque eu também não sei poder falar, né? Mas o Round 6, eu acho que ele tá mais numa pegada de reality show ação. Talvez por isso tenha conquistado um público maior. Concordo com você, eu acho que tem muito disso. Eu acho que o Round 6, apesar do tanto de violência, e você fica, às vezes, apreensivo alguma coisa mas aí é normal, né? Você tá assistindo qualquer reality show, às vezes você fica apreensivo por alguém que tá tentando alguma coisa, se ela vai conseguir ou não, né? É aquela tensão que fica. Acho que não pega nos aspectos, normalmente, de terror que envolve um pouco dessa questão dessa repulsa, dessa questão mais que imprime meio que no seu corpo sensações que nem sempre são agradáveis, né? Então... eu acho que talvez, inclusive, por isso pode ser um ponto também de não ter feito tanto sucesso. E acho que daí tem que avaliar, né? Dentro do gênero, normalmente terror não faz tanto sucesso assim também, por conta ter uma galera que é sensível pra assistir, então... É muito nichado, né? E no momento que a gente tá fazendo essa gravação, e não sei, tá, gente, se de repente aí, até ele ser lançado, já teve aviso de renovação de temporada. Mas, até o momento dessa gravação, a gente ainda não tem nenhum sinal de que Parasita The Grey será renovado por uma segunda temporada. O que, particularmente, eu não acho que há necessidade. Eu acho que ela fecha muito bem ali como um spin-off, uma expansão do universo Parasita. E tranquiliza os fãs
né, do anime e do mangá, porque o próprio escritor, quando assistiu a série, ele disse que ele aprovou as mudanças e que tenha sido feito algo original sobre a obra dele, porque já existem adaptações, segundo ele, suficientes para a obra que ele criou, né? Tem o anime e tem 2 filmes live action também, que são adaptação perfeita do anime. É bem interessante. Quem quiser, joga aí no YouTube que vocês encontram o trailer. E é bem legal, porque você vê o Shinji com a mão lá com o Mid, sabe? E aí não fica tão gore, tudo muito claro, assim, no filme, né? Diferente da série, que é super denso as cores, né? Super escuro mesmo, pra causar essa coisa de tensão do terror, mas que é interessante a gente saber. Então, assim, são obras diferentes e a gente vai explicar um pouco mais disso. E eu acho que a gente pode já começar, aliás, a gente pode já continuar, Basso, o nosso papo aqui falando justamente quais são as principais diferenças, né, entre Parasita The Grey e o Parasita The Maximin, que é o anime, que dá pra encontrar também na Netflix. E eu acho que a gente pode começar com o tempo, né, como a gente disse, não é a mesma história, não é um anime em live action, certo? Não, é uma história completamente diferente. E eu acho que isso é positivo, porque acho que, como o próprio autor disse, já tem... Se você quer o original, você vai pro original, né? Eu acho que eu gosto que os spin-offs, eles conseguem fazer isso de... Vamos pegar a mesma coisa que tem ali, mas vamos abordar por um outro ângulo. Isso eu acho que é bem interessante quando você faz umas adaptações. O anime, você na verdade acompanha o Shinji, que é um adolescente, que acaba também sendo infectado por esse parasita, mas tal qual acontece no seriado, o parasita não toma o cérebro dele. Ele fica preso no braço dele porque o Shinji consegue fazer um torniquete ali com o fio do fone dele, que eita, fone bom, hein? Nossa, olha, a qualidade do material é bom, né, lá? Caramba. É bom, porra, Japão, né? Que bom, né? Mas ele consegue, aí o bicho não consegue subir pelo braço dele e fica preso na mão direita. O que gera uma situação de que o bicho, depois de um tempo, no parasita, depois de um tempo, consegue aprender a se expressar na língua dele, e aí ele cria, como ele pode manipular livremente na matéria do corpo, como a gente falou, mas no caso é o braço, cria uma boca, um olho, né? E ele conversa com o Shinji diretamente. Você tem uma conversa direta entre o hospedeiro e o parasita. O parasita fala pra ele, olha, eu não vou fazer nada contra você, porque eu não posso te matar, porque preciso de você pra sobreviver. Só que assim, você não pode me denunciar pra ninguém, você não pode falar nada, e você tem que também conviver comigo, porque, cara, se você não me ajudar, eu não posso fazer mal pra você, mas eu posso fazer mal pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, entendeu, sabe? A criatura, ela é bem sociopata. Imagina, uma raça alienígena, ela não tem o código moral nosso. Isso é uma coisa que eu acho que também tem ponto de semelhança com a série, que é que eles são seres que têm como a primeira diretriz sobreviver. Então ele vai fazer qualquer coisa pra sobreviver, inclusive ameaçar o hospedeiro dele. E eu acho interessante isso que ele fala, eu quero ter uma boa relação com você, que eu acho que é importante pra gente poder conseguir explorar nosso potencial ao máximo, só que minha função principal é sobreviver. Então assim, se você ameaçar minha sobrevivência de algum jeito, eu vou retaliar. E aí você tem toda uma grande discussão, que é o que é ser humano, porque a todo momento, aquele humano, o Shinji, aquele adolescente, tem esse alienígena no braço, que ele descobre depois que tem outros alienígenas que estão matando pessoas e comendo pessoas e fazendo todo o caralho a 4. E o parasita fala assim, cara, não vou fazer nada, não vou atrás dos meus outros iguais pra tentar, tipo, engajar em combate com ele, sendo que eu posso morrer. E o bicho também começa a fazer muitos questionamentos com ele sobre o que é ser um ser humano, né? Vocês também consomem outros seres vivos pra sobreviver, né? Minha espécie só tá se alimentando de outros seres vivos. Em vez de ser uma vaca, é um humano. Qual que é a diferença? Parece uma criança mesmo perguntando, né? É bem interessante. Isso, e a curva de aprendizado dele é absurda, né? Porque ele começa com esse negócio de criança e depois ele já tá com umas discussões filosóficas fodas, né? Sim. Acho que esses são os 2 pontos que você tem de aproximação do anime com o live action. Mas eu acho que eles param aí. No anime você tem essa discussão de um ponto de vista muito mais pessoal do Shinji com o parasita, né? Que é o Mid, né? Que ele fala, que ele dá o nome. E como que eles vão estabelecer essa coexistência, entre aspas, pacífica, para conseguir ambos sobreviver enquanto eles lidam tanto com as questões pessoais do hospedeiro, quanto as questões de ter outros parasitas próximos. Porque acho que uma coisa que também tem na série e tem no anime é que os parasitas podem se sentir por ondas cerebrais quando eles estão próximos um do outro, né? E aí alguns parasitas estão numa relação pacífica e outros estão
olham e falam, olha, é um inimigo, é um outro competidor por alimento. E agora, enquanto você tem isso, acho que na série você tem uma outra abordagem que é o quê? Já passou um tempo, a polícia já sabe da existência do parasita, e você tem daí então o quê? Uma equipe de policiais caçando os parasitas. Você vê mais, eu acho que em terceira pessoa no live action, porque você tem mais essa ação dos parasitas versus policiais e quem tá conseguindo escapar de quem pra conseguir sobreviver. Enquanto acho que no anime você tem uma visão mais de primeira pessoa. Não sei se você concorda com isso. Olha, eu concordo e eu acho que isso fica também muito claro na forma como eles foram parasitados de uma maneira diferente, porque a Sun-Yi, ela tá ali toda machucada, então o Reid, né, que é esse parasita dela, não consegue dominar ela como você explicou na sinopse. Só que ela não tem contato com ele. Que é diferente do Shinji com o Mid. Mid conversa com o Shinji o tempo todo. A gente tá falando o nome dele, eu tô lembrando ele falando, sabe? Shinji. E ele tem uma vozinha esgarniçada, né? Tipo... Muito bonitinho. E a Sun-Yi precisa, né? Ela meio que, quando ela sai fora do ar, o Reid aparece, e quando o Reid sai fora do ar, ela volta. Então, essa coexistência dos dois, dela com o parasita dela, ela não é consciente, né? Pelo contrário, então ela vive colocando o parasita em risco. Tem isso, justamente por causa disso. Agora, o Shinji com o Mid já é uma coisa mais colaborativa, e eu acho muito interessante isso que você disse, que é, os parasitas precisam que eles fiquem vivos, os seus hospedeiros. E aí tem pontos no anime e na série que na parte de spoiler a gente vai falar um pouco mais, que se isso faz sentido na série ou não. Existem aí uns buracos na história, mas eu acho também que é importante a gente dizer uma outra coisa, que é, o anime, ele mostra quando essa invasão começa, e aí a gente tem essa relação do Shinji com o Mid e vai acontecendo tudo lá, beleza. A série também é quando eles chegam, então tem lá o festival, né, que eu dei risada na sinopse, que tem lá um personagem que ele, enfim, é parasitado, ele vai lá e mata um monte de gente. E aí eu vou só fazer uma observação a partir do que você disse, Basso, porque na sinopse você falou que o parasita ele consegue alterar qualquer parte do corpo da pessoa, e não, ele só consegue alterar a cabeça, né? Então a cabeça deles abre em qualquer coisa, então vira um martelo, vira, sei lá, um facão, vira um tentáculo gigantesco, né? Então, por quê? Porque eles estão na área do cérebro. No anime, o que altera no Shinji é a mão, porque é a mão dele que tá parasitada. Mas é porque ele tá consciente. Tanto que na série a Sun-Yi é metade do rosto dela que tem alteração e a outra metade fica humano. Mas o que rola aí? O Shinji e o Mid é o começo, a gente vai acompanhando essa individualidade deles se entendendo e se relacionando, o crescimento do Mid e tudo mais. Essa coexistência necessária. Na série, como já passou um tempo, a gente não tem essa relação deles, né? E a equipe Grey me parece ser quase que assim, é um meinho ali da história que tem no anime, entendeu? Então a gente sai daquele universo particular e vai meio que um universo social, sabe? É uma parte explorada desse universo que vocês não conheciam até então. Eu fiquei com essa sensação. Então assim, não é nem mesmo o mesmo tempo que passa, entendeu? Claro que eles vão se encontrar de alguma forma, né? Se a gente criasse uma linha do tempo, mas eles não estão relacionados. No anime mesmo, chega uma hora que ele alcança esse tempo que tem o live action. Que inclusive ambos têm a mesma solução para poder descobrir quem que é parasita ou não. As autoridades chegam a notificar a existência dos parasitas para a população, né? Então assim, chega uma hora que eles chegam a alcançar, se encontram, mas isso é mais ou menos na metade do anime. Você tem a primeira metade dele inteira, você só tem só uma relação. Eu acho que o anime é uma relação mais pessoal, acho que a live action que você falou é mais uma relação social, né? Ele envolve grupos, né? Envolve já a sociedade direto. E nesse aspecto, eu acho que isso é uma coisa muito positiva pra série, por ser um conteúdo original mesmo expandido. Eu super concordo com você. E aí eu queria saber, Basso, você que é uma pessoa cagona por natureza, você achou muito pesado, assim, ver aquele corpo humano, sabe, se tornando aquela coisa gosmenta e, sei lá, virando um machado, assim, te deu um negocinho ruim ou não? Não sei se foram os anos jogando Resident Evil 4 que me preparou pra isso. Mesmo o anime eu não vejo ele tanto como terror. Eu não sei porque, pra mim ele parece, apesar dessa situação toda, poderia entrar, sei lá, num esquema meio body horror, né, que o pessoal fala, meio Cronenberg, das alterações do corpo, parece um pouco isso, né? Pra mim a discussão muito forte que fica no anime é mais o que é ser um ser humano, e umas discussões filosóficas, e aí essas cenas de ação absurdas
incluídas nas lutas, que são maravilhosas, né? No anime, pelo menos, elas são muito bem animadas quando tem as lutas dos parasitas. Eu não sei porque me pareceu um pouco mais puxado pra ficção científica, que a ficção científica normalmente explora mais essas questões de o que é o ser humano, né? Questões morais, né? Questões filosóficas, assim, questões éticas. Tem discussões éticas muito grandes entre o Shinji e o Mid. O que me faz ser humano? O porquê que os parasitas seriam monstros e não simplesmente uma outra contraparte do que os humanos fazem com o restante do planeta. Os parasitas só são monstros porque eles fazem com os humanos aquilo que os humanos fazem com o restante do planeta. Pra mim, ele acaba tocando mais essa parte de ficção científica do que de terror, sabe? Porque tem mais essas discussões do que realmente uma questão de causar esse desconforto, causar essas outras sensações que o terror normalmente causa. O anime eu acho que pega mais essa discussão, e eu acho que a série ela também pega essa discussão, mas eu acho que ela pega por um outro ponto, que eu acho que a série, pelo menos live action, ela fica bem focada na questão das organizações. Os parasitas estudaram os humanos e viram que o indivíduo sozinho ele é fraco, mas o indivíduo organizado, a organização ela é forte. Quase sobe internacional, né? Tipo, vamos... né? Porque basicamente os parasitas eles falam assim, olha, sozinhos nós não vamos conseguir nossos direitos, vamos formar um sindicato de parasitas, né? Tipo, né? É isso, né? Pra reivindicar nossos direitos. Então, porra, eles estão indo pra organizações políticas. Sim. Né? Ele falou assim, a força está lá. É interessante como ele vê essa questão do indivíduo versus coletivo. Tanto que você tem esse ponto de policiais sozinhos tentando caçar e a equipe Grey, que é uma equipe. Que é uma organização já. O anime ele foca mais nessa questão individual do que é o ser humano, e a série vai mais pra parte social de indivíduos versus grupos, né? O quanto que o grupo e a organização de pessoas ela é mais forte do que um único ser. E eu acho que daí também gera outro tipo de discussão, né? Mas o anime, ele me parece mais uma discussão mais existencial, sabe? Filosófica, né? Quem somos, de onde viemos, o que nos define, o que faremos. Mais existencial mesmo, no sentido de... ela é focada mais no indivíduo. Eu acho que o live action, ele vai mais para um social de... vamos analisar na sociedade o que tem força, são as organizações. O nosso jeito melhor de sobreviver é estar organizado em alguma dessas organizações respeitadas. O que não deixa de ser uma análise do comportamento humano, mas eu acho que são focos diferentes. Gosto dessa sua fala, e eu acho que já ficou muito claro aqui que é uma série que dá pra assistir mesmo se você for uma pessoa que tem medo de terror. Eu acho que ele tá mais num campo de ficção. O meu conselho para quem quiser assistir e não souber se existe uma certa sensibilidade, se vai aguentar, primeiro que tem muita violência, como a gente citou, né, alguns minutos atrás. Tendo ciência disso, eu recomendo que você assista o trailer, vê como é que são os bichinhos, para ver se isso não vai te causar algum tipo de mal-estar de vê-los, né? Particularmente, me incomodou muito mais no anime ver o olhinho do Mid aparecendo toda hora na mão do Shinji do que ver, né, o bicho abrindo a cabeça e virando, sei lá, um martelo e uma foice. Vai, pra pegar a referência do Baço aí pros Komuna, sabe? Então isso me incomodou mais. Então, tirando esse ponto aí que realmente, né, pode causar um certo mal-estar, eu acho que a ideia do horror vem daí. Fora, lógico, o próprio horror de você pensar num aspecto que tem algo que tá dominando o seu corpo, do qual você não tem mais controle e tá te usando pra fazer o que quiser numa agenda própria do qual você não tem mais controle. Isso já é assustador pra caramba, né? Então assim, isso já é o puro horror. E aí eu acho que a série colocar uma personagem mulher, uma personagem feminina pra isso, traz muitas camadas interessantes. Embora a gente também tem que reconhecer que a Sun-Yi sofre pra caramba nessa série, entendeu? Essa menina não tem sorte com nada, né? Tem até o companheiro dela lá de aventura que fala pra ela, poxa, a vida também não te dá chance, né? Não pega leve com você. E aí, personagens femininas, né, em obras sul-coreanas, não podem simplesmente ser fortes. E aí é um ponto positivo que do outro lado a gente tem a líder da equipe Grey, que é uma mulher. Mas a gente já vai falar mais sobre elas no bloco com spoilers, mas eu só quero deixar claro aqui esse ponto que eu acho que é uma
uma série em live action que dá pra assistir de boa se você quiser algo diferente, que sim, tem a ver com essa questão de será que a humanidade vai sobreviver ou não, mas a solução para isso não é vamos pegar naves e ir lá na nave mãe e explodir tudo. Isso não é possível, né? Como que essas organizações terráqueas, né, as nossas organizações sociais conseguiriam resistir a isso, se sim ou se não, enquanto você tem essa protagonista que ela é humana, mas ela tá parasitada, e aí ela fica, na verdade, no meio do fogo cruzado, porque ela é ruim para humanos e ela é ruim para os parasitas. Né, ela tá no meio, então ela é algo muito diferente, né, de todo o restante do universo. Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a série. E eu gostei bastante, mas eu não espero uma segunda temporada, tá? Já deixo aqui claro. Não estou contando com uma segunda temporada. Se ficar só assim, pra mim está bom, porque eu tenho medo de que uma segunda temporada possa trazer prejuízos para a série como um todo. Você quer complementar mais alguma coisa ou a gente pode ir pra parte com spoilers? Vamos pro spoilers. Bora pro spoiler, então. Eu sou o parasita dentro de você. Se não tivéssemos nos juntado, nós duas teríamos morrido. Baço, agora com spoilers liberados tanto da série, do live action, melhor dizendo, né, como do anime, eu acho que a gente fica mais na paz de poder comparar realmente as duas adaptações. E eu acho que uma coisa que se destaca, pensando na questão da individualidade, como você citou no final do bloco anterior, que o Shinji tem, né, com o Mid e tudo mais, eu acho que existe um drama familiar muito grande que é característico e afeta os dois personagens protagonistas que são parasitados. E eu gostaria de explorar um pouquinho nisso. No live action, a gente tem a Sun-Yi, que é uma personagem que tá sozinha no mundo. Ela sofreu... E aí a série não deixa muito claro, né, qual que foi o tipo de abuso que ela teve, mas ela chega, quando ela é criança, a denunciar o próprio pai pra polícia, porque ele batia muito nela e tal, e aí não fica claro se existe mais algum tipo de abuso, fora o de violência física e psicológica. Então ela já tem esse trauma, ao mesmo tempo que a gente tem o Shinji no anime, que ele tem uma família muito legal, só que a mãe dele, em determinado momento da história, é parasitada. Nossa, isso é muito zoado, eu acho, no anime, cara. Sério? Você não gosta? Eu não gosto, cara. Acho muito zoado isso. Porque, assim, a série, o live action, eu até entendo a ideia que teve ali na Sun-Yi, que era a ideia de mostrar que ela já era uma sobrevivente. Sim. E a gente lembra que a primeira diretriz dos parasitas é sobreviver. Então você tem uma certa semelhança dela aí com o parasita, como se o parasita tivesse entrado no melhor corpo possível, porque ele já é um corpo que já está tentando sobreviver sozinho há tempos. E assim como o parasita vai tentar sobreviver depois. Então você tem um paralelo ali. O Shinji, no anime, eu acho zoado porque ele não é um sobrevivente. Aliás, ele é um cara bem apático. Ele é um menino bem molenga, assim. Não fisicamente, mas assim, alguém mesmo sem muitas ambições, medroso, meio covardão, meio, sabe, sem nada na dele, né? Bem zero à esquerda. E de repente, o que começa a acontecer? Ele é colocado em situações de risco que ele precisa sobreviver por conta do parasita. E aí você tem o que culmina até no absurdo, que é a mãe dele numa viagem ser parasitada e a mãe dele tenta matá-lo. A mãe dele não, né? O parasita que tomou conta da mãe dele tenta matá-lo. Ele acaba sendo salvo pelo Mid, por conhecimento de tudo que ele adquiriu naquele começo do anime. Ele sabe fazer um coração, que como eu falei, ele pode manipular à vontade. Ele faz o coração com a própria parte do corpo do parasita mesmo, pra substituir o coração do Shinji, e ele acaba salvando ele, e depois eles ficam tem uma parte de que é um arco do anime que é eles indo atrás desse parasita que tomou conta do corpo da mãe do Shinji e matando ele. E ele acaba também passando por outras situações, tipo na escola, outras situações com pessoas próximas, que acaba fazendo dele também um sobrevivente. Por isso que eu acho que é até um aspecto mais pessoal, porque ele acaba virando um sobrevivente, né? E a Sun-Yi, ela acaba ela mesmo sendo a sobrevivente já desde o início, né? Antes do parasita.
Acho que tem isso daí, aí do anime eu acho zoado isso, sabe? Tipo, quando começa seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cachorro, sabe? Todo mundo começa... Eu falei, meu irmão, é muita coincidência, sabe? Né? Tudo acontece só com ele, né? E que tá, né? Não tem mais ninguém, nenhum colega dele que é parasitado junto. Eu acho muito, assim, muito estranho. Eu até fiquei pensando, enquanto você me lembrava do anime, que o Shinji, ele se torna uma espécie de super-herói, né? Ele desenvolve super força, ele pula. Tem uma cena que ele tá no alto da escola e ele pula com a menina que ele é apaixonado lá de cima e cai. Sabe, no melhor estilo Underworld, assim, sabe? E sai correndo, e aí você fala, meu, o que é isso? Assim, gente, eu sei que é um desenho, beleza, só que assim, vamos lá, né? O que é colocado no anime que o Shinji com ele acaba fazendo mais do que uma relação parasitária, uma relação de codependência, que ele acaba fazendo uma situação de simbiose mesmo, porque... Isso, ele evolui, né? O Mid ainda fala, quando ele colocou o coração dele, 30% do Mid acabou indo para células do corpo pelo sangue, por várias partes do Shinji, e aí o Shinji acabou ficando com coordenação motora, força muscular, sentidos muito mais aguçados do que um ser humano normal. Ele é um ser único ali. No anime, pelo menos, eu acho que ele vai mudando, e o grande drama dele é tá se alterando e tá deixando de ser humano, porque essa simbiose com o parasita tá tornando outra coisa, que não é mais uma pessoa. Inclusive fica bem interessante no anime quando você começa a perceber justamente essa luta que ele tá, que assim, esse garoto, ele tá se fechando, se tornando mais racional, porque é o parasita dele que tá alterando o cérebro dele, ou porque ele tá amadurecendo, ou é porque ele tá num processo de luto pela perda da mãe, é porque ele tá traumatizado. Fica meio que um questionamento, assim, né, do que tá acontecendo, porque nem ele sabe o que ele tá acontecendo, mas o que a gente sabe é que ele tem medo de deixar de ser humano. Mas isso acontece com a Sun-Yi na série, porque quando o Reid chega nela, que ele cai ali do lado dela, ela acabou de ser quase morta, e aí ele precisa se unir a ela e, enfim, ele conserta ela, vamos colocar assim. E pra mim a série só coloca essa cura e esse poder que esse parasita tem no corpo dela a partir do momento que ela tá no hospital e fala, olha, ela tava assim ontem e hoje ela já tá super bem. Já tá cicatrizada, né? As cicatrizes dela são de anos atrás, parece. Exatamente, né? Só que você não vê nada, assim. E aí, pra mim, fica esquisito, porque, assim, o Shinji, ele tá com o Mid na mão. E aí, a partir do momento que entrou no coração, espalha pra tudo isso. A não ser também que seja uma ideia de coração no sentido de alma, sabe? De o que torna aquele ser inteiro. Como você falou lá na primeira parte, o Mid consegue exercer influência sobre o Shinji porque eles coexistem, eles estão vivendo ao mesmo tempo. Muito você parar pra pensar que, assim, é um adolescente que tem um sociopata preso à mão dele conversando com ele o dia todo. O quanto também isso não pode ser simplesmente influência pela convivência. A gente sabe que a gente vai se formando o nosso caráter, nossas coisas, para as pessoas também tão próximas da gente. Ele tá preso 100% do tempo com um sociopata. O quanto que daqui a pouco essas indagações que o Mid vai fazendo, essa outra visão de mundo, quanto também que não vai sendo passada não só por uma questão, nem uma questão acho que fisiológica deles, do DNA deles estarem se misturando, mas assim, da influência mesmo que se fosse tipo um amigo, sabe? Uma pessoa do lado dele o tempo todo. Ia exercer uma influência também sobre ele. E eu acho que a Sun-Yi com a Hyde, né, a dinâmica dela é diferente, porque quando o parasita assume, ela dorme. E quando ela assume, o parasita dorme. Gosto que a dinâmica da Sun-Yi, até pelo nome, né, eles falam Hyde, né, por causa do pronúncia do inglês, mas seria o Hyde de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né, tipo do médico e o monstro. Então, elas estão muito mais essa coisa. As duas personalidades, uma vem à tona de cada vez, nunca vem as duas ao mesmo tempo, né? E no Shinji e no Mid, não, os dois estão ao mesmo tempo ali. E curiosamente, os dois parasitas só querem tirar os seus hospedeiros de situações de risco, né? Para o bem deles próprios, tá? Não dos hospedeiros, né? Nessa ideia de a primeira diretriz dele é sobreviver. E aí eu tenho uma crítica a respeito disso que pra mim eu acho que ferra na série, que é, no anime, a gente sabe que esses parasitas chegam, dominam o corpo, enfim, é isso. Você matou lá o parasita, você separou o parasita da cabeça do hospedeiro, ele morreu, acabou, fim.
já era, acabou, morreu, acabou mesmo, acabou. E aí a gente descobre que tem algumas diferenças, né, não tão sutis assim para o anime, que impactam muito, que aí agora vem o momento do choro e da crítica, que é, a primeira é que os parasitas da série, eles conseguem alterar o rosto e o corpo das pessoas que eles hospedaram. E é assim, isso não faz o menor sentido, tá? Então imagina que tem um parasita em mim, que ele tá aqui fingindo ser a Domênica, e de repente ele faz lá o que ele tem que fazer, sai andando tchururu, para num beco e sai de lá como se fosse o baço. Mano, você tá muito zoeira, né? Porque assim... Isso acontece no anime, na série é o contrário. Isso acontece no anime, que é atrás do beco ali que a personagem vê, né? Verdade. É, quando tem uma personagem que conseguem ver. O que faz sentido eles poderem. Se eles podem descascar a cabeça da pessoa como se fosse uma laranja, a ponto de gerar um tentáculo com uma foice na ponta, por que eles não poderiam mudar a estrutura óssea pra parecer uma outra pessoa? A cor do cabelo, esse tipo de coisa. No anime faz muito sentido isso. Se eles podem alterar a nível celular o corpo, eles poderiam alterar a aparência livremente. E na série isso não é possível. Mas na série, aí eu olhei e falei, gente, não faz sentido nenhum. Que é, pelo menos um deles, porque aí também a série não explora se isso tem a ver com uma certa capacidade a mais que aquele parasita específico tem, por ele ser uma liderança, alguma coisa assim, mas ele consegue sair de um corpo e infectar outro. Eu acho maluquice, assim, quando ele infecta outro, ele arranca a cabeça da pessoa e ele assume aquele corpo, e aí automaticamente a estrutura dele muda pra cabeça que era daquela pessoa. Porque não é, por exemplo, vamos imaginar, na primeira vez que ele infecta o cérebro, como é o cérebro, a cabeça que a pessoa era mesmo, porque ele só come a parte de dentro. Depois acontece que ele pode migrar de um corpo para o outro, fazendo o quê? Cortando a cabeça do próximo vítima dele, e aí ele salta, né? Ele sai dali e ele vai pro corpo daquela outra pessoa e ele forma uma cabeça que é igualzinha à cabeça que a pessoa tinha antes. Tá muito zoeira com a minha cara, sabe? Porque... E eu acho que isso é uma coisa zoada, porque esse é o motivo do plot de que o porquê que ele tá querendo atacar o prefeito que é candidato a presidente. Que ele precisa atacar aquele cara, por quê? Porque ele precisa assumir o corpo daquele cara, porque aí ele assumiria a aparência dele e viraria aquela pessoa. Sendo que, se fosse ver pelas regras, não só do anime, como as regras deles mesmos ali da série live action, se ele pode alterar completamente o nível celular da pessoa, ele poderia simplesmente matar o cara e ele mudar o corpo dele pra isso. Eles poderiam alterar a aparência deles à vontade. Porque, porra, você vai ver na série, eles mudam a cabeça de uma forma que vira um tentáculo enorme, que corre pra lá. Tem uns que a cabeça abre e voa, abre como se fossem asas. A cabeça da pessoa, ela voa, ela estica, forma uma asa gigantesca e sai voando. Quer dizer, eles manipulam a nível celular mesmo, a nível molecular. Porra, pra quem move isso pra transformar numa arma, mudar a cor de olho e cor do cabelo, devia ser brincadeira de criança, né? Mas ali, por algum motivo, não, né? Ela tem que, quando ele assume um corpo, ele tem que manter a aparência exata que a pessoa tinha antes. Que gera o plot do porquê que eles precisam ir atrás do cara que vai ser presidente, pra eles assumirem, porque eles querem ter uma vantagem política pra ajudar a proteger a raça se eles estiverem numa estrutura maior de poder, que é aquela coisa que a gente falou da organização. Mas isso não faz sentido nenhum. Exatamente. Assim como, já que a gente tá falando de não fazer sentido, sabe que uma coisa pra mim não faz sentido? Lá vem, no anime, o porquê que eles têm que comer pessoas. Mas nem na série explica, né? Só explica que eles fazem isso e ainda na série mostra que eles vão lá, sequestram as pessoas, colocam as pessoas, sei lá, pra serem refrigeradas, né? Pra eles se alimentarem. Mas nem na série, nem no anime se explica por que eles comem gente. Eles comem porque comem. E por que comem? Teoricamente, eles assumem o cérebro da pessoa, eles substituem a cabeça, mas o restante do corpo continua igual. Se continua igual, o sistema digestivo é o mesmo. Então, por que ele não podia continuar comendo bacon e ovo? O que imaginando como uma raça que tem uma questão de sobrevivência, seria muito mais simples eles sobreviverem assim, porque eles não precisariam caçar pessoas, então entrarem em perigo de serem caçados pela lei e tudo mais. Assim, eu entendo quando o impulso inicial foi esse, porque eles não sabiam das regras sociais. Tipo, o cara que invade primeiro lá a balada e começa a matar as pessoas em volta pra comer. Eu entendo, pô, eu não sei ainda como é que funciona aqui, mas a galera, depois de um mês lá, eles já aprenderam como é que são as normas sociais. Eles já estão vivendo já como humanos. Por que eles não vão, tipo, normal no mercado, compra ali uma verdura, um legume,
né, uma carne e segue a vida, né? Não fica nem muito claro se é uma diretriz implantada neles, né? Tipo de vão e matem humanos e comam humanos. Eles não são uma força de invasão e colonização da Terra. Se for, não fica claro isso, né? O choque maior deles é isso. A gente veio aqui pra quê? Qual que é o nosso propósito? E acho que isso explora muito mais no live action, que eles ficam se perguntando qual que é o nosso propósito, né? Porque tudo que eles estão fazendo ali é pra sobreviver. Porque a minha diretriz mandava infectar um humano e tomar conta dele e sobreviver depois. Mas pra quê, né? Não tem o depois disso. Eu acho que isso não fica muito claro pelo seguinte. Na série... Gente, quando eu falo série, eu tô falando live action, tá? Só pra deixar claro, mas enfim. No live action, tem lá quando a Sumi vai parar lá naquele galpão cheio de parasitas, que ela ouve lá o líder deles falando que ele... né, enfim, que eles têm que fazer esse plano para ir atrás do prefeito, não sei o que lá. Ele fala, né, nós chegamos aqui na Terra com um objetivo. E agora tudo mudou. Só que assim, ele não fala qual que é o objetivo. Ele só fala que eles tinham um objetivo. Aí você fica, e qual é o objetivo? E aí não é falado. Só que eu acho que isso fica muito complicado da parte de comer gente. Porque, por um lado eu penso, pô, eles infectam e se alimentam do cérebro. Então, isso poderia ser um motivo pelo qual eles continuam buscando comer pessoas. Só que... no anime, e ainda bem que o live action não pôs isso, tem uma personagem que aparece logo ali nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios, que ela tá lá e ela acaba se envolvendo, né, com um outro cara parasitado e eles têm relação e ela engravida. E aí ela tem uma criança que é humana. E aí eu concordo com você que nessa parte, como a discussão é justamente o que torna humano, o que não torna... né, o que define, etc e tal, isso é interessante. Só que aí a gente cai nesse problema que você tá falando, que é, se todo o aparelho digestivo deles, todo o corpo é humano, por que eles estão comendo gente? Assim, a conta não fecha. E é até interessante essa parte, porque eles vão se reproduzir na tentativa de fazer uma experiência, de saber se o que fosse nascer ia ser humano parasita. Porque como eles estão na ideia de sobrevivência também é a ideia de perpetuação da espécie. Então, ele falou... a gente tem uma maneira de reproduzir, porque senão a gente tem uma quantidade finita de nós, que uma hora vai morrer, por causas naturais ou por questões violentas, mas assim, acidentes acontecem, né? Uma hora esse corpo morre. E aí, como é que a gente faz? Eles foram tentar na ideia de falar, será que a gente consegue se reproduzir? Então vamos pegar 2 pessoas parasitando e fazer uma criança. E aí sai humana por quê? Porque tirando o cérebro, todo o restante é humano. Então você vai continuar reproduzindo... humanos. Né, os gametas lá vão continuar sendo humanos e acabou, né? Então... e aí não tem muito motivo. Não é uma coisa, sei lá, vampiro que ele precisa do sangue exatamente, né? Por uma questão, sei lá, sobrenatural. E ali não fica muito claro, assim. Ainda se for, sei lá, só os humanos podem fornecer nutrientes, mas você vê daí, pelo menos no anime, o Mid falando pro Shinji, fala assim, olha, você tem que fazer uma dieta melhor, porque você precisa uma dieta mais nutrientes pra mim, porque eu preciso me alimentar também. E o Shinji tá fazendo uma dieta normal de ser humano e o Mid tá lá. Ele tá comendo umas verduras lá. E se o Mid tá na mão e tá recebendo os nutrientes, que tivesse no cérebro também, porque, mano, é o mesmo esquema, né? Tá sendo alimentado pela corrente sanguínea, né? E, me parece, sabe, tipo, uma desculpa muito pra criar um problema, porque... senão sobe crédito, né? Eles parasitaram e estão vivendo entre nós, casando, tendo filho, pagando imposto de renda, né? Indo votar, né? Tendo que ser júri popular, né? Sabe? Tipo, né? Eu acho que pro anime isso, enfim, eles tentam criar talvez um sentido de urgência, sabe? Justamente por ser individual a questão, né? Do Shinji com o Mid, talvez seja por isso que tem essa questão deles comerem humanos. Embora na série, eu acho que isso é o gancho perfeito pra apresentar o Seo, né? Que é esse parceiro da Sun-Yi, que é esse cara da gangue que tá fugindo de humanos, olha só, né? Não de parasitas, e ele tá em busca de uma irmã dele, que depois a gente descobre logo ali no início que tem uma delas que foi parasitada e que a outra foi morta por parasitas. E aí ele meio que assume, né, os cuidados com a Sun-Yi, inclusive para poder sobreviver, porque ele descobre a existência dos parasitas, descobre que a Sun-Yi tem um parasita, então ele também é esse personagem que tá pegando as mensagens de raid para passar pra Sun-Yi, e ele tá ali, né, ajudando ela o tempo todo, ele fica meio de parceiro ali. Só que, cara, assim, ele ainda tem uma explicação. Tem pessoas de verdade desaparecendo, sabe? Isso já é complicado de verdade. Só que
Não é como se os parasitas viessem pro planeta e mesmo que se eles não comessem gente, já não seria preocupante o suficiente pra raça humana, que é extremamente desconfiada, não saber se tá conversando com um parasita ou com uma pessoa que conheceu a vida inteira. Tipo, isso pra mim já parece um drama humano suficiente, sabe? Não precisava estar comendo pessoas, eu concordo com você. Não faz muito sentido. Aliás, esse personagem é interessante, de novo, a série tem todo um mote de organizações, né? Porque esse cara estava numa gangue, numa máfia. E aí a máfia protegia ele e depois a máfia começou a caçar ele. E aí a ideia de novo de que o problema dele agora é que ele tá sozinho e tem uma organização caçando ele. Então, aí ele vai fazer o quê? Ele vai se unir a outras pessoas que ele foi tentar, a irmã não conseguiu, depois vai na Suin. Por quê? Porque, de novo, eu sozinho sou fraco, eu com mais gente sou forte. Então, nesse ponto, eu acho muito interessante como é que a série trabalha muito bem esse mote, porque tá em todas as partes do roteiro, né? Em todos os aspectos da série, todos os núcleos. Você tem a equipe Grey, essa organização militar que vai estar caçando. Você tem os parasitas primeiro se reunindo nessa igreja, que eles viram que a organização da igreja dava proteção pra eles. E aí depois eles querendo ir para a política. Que ele fala, bem, eles viram primeiramente que a igreja tinha muito poder, que era um grupo que tinha muito poder. Nossa, cara... Perfeito, cara, perfeito. Mas eles olham e falam assim, tá, mas o que tem mais poder aqui do que a igreja? Ah, a política. Então vamos pra política. Que aí é esse plot deles tentarem matar o prefeito, que é futuro candidato a presidente. E aí você tem, então, esse plot aí que é também na busca de organização, né? De estar em grupos organizados pra poder aumentar suas chances de sobrevivência. Eu acho interessante que esse personagem daí do CEO, né? Ele também é alguém que tá procurando um grupo pra fazer parte, pra ele aumentar as chances dele ficar vivo. É interessante isso daí, né? Assim como também no anime você vai ver que mais pra frente depois, os parasitas também vão tentar entrar pra política também. Tem a questão deles começarem a se organizar em grupos. Eu acho incrível, assim, a cena da série, quando tem o líder lá dos parasitas falando, olha, a gente se organizou aqui, a gente era uma igreja. Aí você fala, nossa, olha, os caras entenderam como a gente se organiza, influências de segmentos e, enfim, na cara, né? Primeiro você vai pela fé, depois você vai por questões de políticas, né? Ou interferência política. Embora, é claro, eles estão ocupando esses espaços. Não é que eles estão atuando com a fé ou fazendo propostas de negociação de políticas públicas, né? São coisas diferentes. De uma certa forma, eles também estão parasitando essas organizações. É isso. No sentido que eles não estão criando elas, né? Eles estão pegando algo que já existe e tomando pra si, pra proveito próprio. Exatamente, porque ali eles conseguem se esconder. É quase como se a série falasse, olha, aqui é fácil de ser corrupto. Só porque vocês entendem isso como algo bom, então a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode falar que a gente tem uma igreja, a gente tem aqui corpo de 500 pessoas que a gente matou e que vocês estão procurando e vocês nunca vão olhar aqui. Por quê? Porque a gente é uma igreja, então a gente é do bem. O que é você? Tá misturada com essa humana? Você é uma ameaça para nós. E a gente não pode deixar de falar nisso, porque eu acho que a terceira pessoa que acaba ficando do lado dessa equipe, que é formada pelo CEO e pela Sun-Yi, é o Detetive Kim, que é essa pessoa que cuida dela desde quando ela é criança, ele tem um grande carinho por ela, então dá-se uma impressão de que ele a admira, embora eles não sejam super próximos, mas ele manteve ali um contato com ela, e ele é esse personagem que depois é parasitado aí, enfim, o parasita pega a cabeça dele, e aí pra mim, nossa senhora, olha que ódio. Eu acho que isso é muito cagado. Nossa, é horrível. Mano. Só que assim, é muito também um recurso pra falar, acabou agora a inocência da Sun-Yi, ela vai ter que assumir os próprios BO sozinha, sabe? E aí ai gente, pelo amor de Deus, nessa altura do campeonato, tipo, no penúltimo episódio, sabe, fazer uma coisa dessa. Também achei muito zoado, sabe, a ideia de colocar mais essa camada, porque o Detetive Kim, ele acabou assumindo também uma figura meio que paterna dela, porque é pra ele que a Sun-Yi denuncia o pai. Então é ele que recebeu ela quando criança pra denúncia, né? Tanto que isso é uma diferença de idade bem grande.
E aí você tem, daí pra você adicionar mais uma camada, como se não fosse suficiente e tudo mais isso, você tem que fazer que a única pessoa que tinha restado na vida dela, que ainda era alguém que se importava com ela, se transformou no parasita, sabe? E aí cai numa coincidência igual a do anime, que é a mãe do Shinji é parasitada. É aquela coisa que alguém próximo de você que agora vai tentar te matar. Que não é mais aquela pessoa, né? Porque ela já desapareceu, né? Tipo, e aí eu olho e falo, cara, não sei, já tinha drama suficiente, sabe? Não tinha necessidade. Pra que mais drama, né? Pra que colocar mais sofrimento nesses personagens, sabe? Assim, ainda no caso do Shinji, ele passar por isso com a mãe dele, pra mim é um saco, mas eu falo ok, porque até então ele não tinha problema nenhum. Agora a Sun-Yi, ela já não tem ninguém. Parece mais um pornô tortura da personagem. Erra a mão, sabe? Eu acho que essa mudança é a mesma coisa, só que como são pessoas com contextos diferentes, dá um resultado completamente diferente, né? Então eu não gosto. Mas nem só de mulheres sofredoras existe, se compõe esse live action, e nós temos a Choi. E eu achei incrível a Choi ser a líder da equipe Grey. Cara, ela é muito boa. Ela é muito boa, assim. Nossa, quando ela apareceu, eu é uma mulher, sabe? Ela é aquela B10 mesmo, né? Sim. Guardo Choi no meu coração. Acho que ela é uma personagem muito forte. Eu gosto que ela também ali dentro do sistema, ela tá nesse lugar de liderança, ela determina regras, mas ela também enfrenta ali, né, as consequências dos atos dela. Então eu acho a Choi incrível. Você tem algum comentário pra fazer sobre a Choi, minha amiga? Cara, eu acho muito legal ela ser a líder da equipe Grey e ela usar o que era o marido dela, que agora foi parasitado, pra conseguir localizar os outros parasitas, né? Porque aquilo que a gente falou que eles emitem ondas cerebrais, né? Então ele usa o coisa pra detectar. Eu gosto muito da ideia, tipo, de que ela tá naquela missão por uma questão pessoal, né? Tiraram o marido dela, então ela vai caçar agora todos eles. O que é sempre legal ver esse plot invertendo um pouco, porque normalmente seria um homem nesse papel. E aí eu acho interessante ter colocado uma mulher. Se for parar pra gente ver também, é um mote da série toda. Porque as três principais personagens que você vê depois que vão resolver o problema são mulheres, né? Porque é a Choi, que é da equipe Grey, a gente tem, que é completamente humana. Do outro lado, a gente tem a irmã do CEO, que foi parasitada, mas que o parasita dela depois percebe que o líder ia sacrificar todos eles pra poder fazer aquele plano de assumir o lugar do prefeito, que ele denuncia e os parasitas são mortos e tudo mais, ele foge, ela acaba escapando também, ela vê que eles foram traídos, então ela vai atrás também dele e estabelece uma aliança, e a própria Sun-Yi, que tá nesse meio campo, né, que ela é uma híbrida de humano com parasita. Então, no final das contas, você tem uma completa humana, uma híbrida e uma completa parasita, que acabam sendo as três que mais trabalham efetivamente para a derrubada daquele grupo de parasitas naquela cidade. E é interessante você ver mulheres daí, principalmente sendo uma produção coreana, que é extremamente machista, muito mais do que o nosso próprio país, né? Pelo menos que a gente recebe de lá, né, essa informação, que são as que estão atuando pra isso e que são as verdadeiras protagonistas. Eu achei isso bem positivo pra série live action. Eu também. Eu acho que esse é um ponto bacana, e eu não acho que a Choi cai em estereótipos masculinos de liderança, de agressividade, sabe? Eu acho que isso é um baita de um triunfo, porque é muito difícil, né? A gente construir personagens que ocupam esses lugares sem cair, sabe? Sem escorregar nesses estereótipos, sabe? Dela ser babaca, dela ser agressiva, dela ignorar tudo. Claro que existe um embate ali no final entre ela e a Sun-Yi, mas é por causa do parasita. E aí isso tava virando na esquina, mas eu não acho que isso torna a personagem ruim. Pelo contrário, eu acho que isso coloca mais camadas. E tendo dito isso, Basso, eu acho que a última pergunta é se você achou que o final do live action fez sentido. Você acha ok assim? Você ficou satisfeito com a experiência em 6 episódios? Olha, eu acho que eles colocaram um roteiro, eu acho que fechadinho. Aqueles parasitas caem naquela cidade, eles tentam fazer uma organização ali que tava servindo a eles, até que eles foram descobertos pela equipe Grey, e os caras tentam arrumar uma saída desesperada, que eu acho que não faz sentido, a questão de matar a pessoa pra assumir a aparência dela, que não faz sentido, mas estabelecendo essa regra como necessária, eu achei que tava certo deles irem e tentarem galgar mais um degrau, e aí você tem a eliminação ali daquela equipe. Então, assim, não resolveu
o problema no mundo, mas pra aquela cidade que era aquela questão, né, que era aquela questão local, que eles fazem esse recorte, eu achei que tava ok. Terminou pra mim, tipo, bem. A gente tem ainda um mega gancho pra uma segunda temporada, que aparece o nosso amigo Shinji. No final, na última ceninha ali. Tem 10 segundos focados na mão dele estendida, que eu achei que em algum momento ia sair um olhinho. Nossa, ainda bem que não saiu, gente, pelo amor de Deus. Ficou realmente assim, a não ser que você conheça o anime, aquela cena não fez sentido nenhum pra você. Exatamente. A Dor que não tinha assistido anime ainda, o que você achou desse final? Como você já tinha me falado que o anime era com um homem, né, um garoto, adolescente, o parasita pega no braço dele, na mão dele, na hora que ele chega, eu bati o olho e falei, esse rapaz tem cara de adolescente. E aí ele estende a mão, eu olhei e falei, é o rapaz do anime. Sabe? Na hora eu matei, falei, é o rapaz do anime, certeza. E foi isso que me deu vontade de assistir o anime com você depois, sabe? Mas é porque eu sabia que tinha essa questão. Agora, pra quem não sabe, também pode ser lido como, olha, esse cara aqui está do lado deles. Ele vai querer ajudá-los, né? Porque é essa ação de você dar a mão, né? Tô fechando aqui uma parceria com você. Eu gostei muito, assim, mas eu saquei na hora que era ele. Mas antes de a gente fechar mesmo esse episódio, eu só queria fazer uma observação, que depois de tudo isso que a gente conversou, eu achei ainda mais fraco ainda, assim, mais, sabe, além da morte, né, do Kim, o lance de ter um policial corrupto no meio dos parasitas. Porque pra mim não faz sentido nenhum. Por que o cara é humano e tá lá atraindo os humanos, sendo que o parasita podia simplesmente matar ele, construir uma cabeça e tá no lugar dele? Eu acho que faz sentido porque os parasitas precisavam de alguém humano lá pra eles não serem detectados. Porque pra eles conseguirem chegar perto da equipe Grey, eles iam ser detectados pelo ex-marido, né, da Choi, ou pelas próprias medidas que eles tinham, né? Então, pra eles era muito bom ter um humano ali. Tem razão, porque ele poderia apontar que ele identificou um deles, e depois, quando ele é exterminado também, esse cara, o Kim, não é reconhecido porque ele já tinha feito o teste do cabelo antes, né? Fora que assim, né, pra eles matarem o cara, eles iam ter que substituir uma pessoa por outra, né? Eles trazendo alguém é uma pessoa a mais, né? E eles têm um problema sério de números, né? Porque eles têm um número limitado de parasitas, né? Então eles terem aliados ali sem ter que parasitar a pessoa, também é uma vantagem de números. Então acho também que faz sentido ele tá ali. Tá, não, tudo bem, você me convenceu, ok, justo. Achei meio pai ainda, tá, a discussão do policial corrupto, embora ser policial e corrupto, né, terça-feira, mas assim, eu fiquei meio, aí depois, tá, tudo bem, vai, é só de mentirinha. Agora o Kim não dá, né, o Kim não dá pra engolir, não dá. Não, aquilo ali foi muito zoado. Foi muito zoado. E você espera, Basso, uma segunda temporada agora com o Shinji e o Midi, junto com a Sun-Yi e a Choi? É, aquela necessidade não tem, porque eu acho que a história já terminou. Mas não sei, cara, acho que seria interessante ver o que vai fazer agora, né? Aquele Shinji que apareceu ali, ele tá muito bem resolvido, né? Muito maduro agora, né? Ele tá inclusive mais velho. Ali ele tá colocado como uma pessoa que já tá formada em jornalismo, então ele já teria terminado a faculdade. Então ele já tá bem mais velho também do que do anime. E aí eu queria ver, né, como é que tinha ficado essa situação agora, com ele sendo uma pessoa híbrida igual a Sun-In, só que com a diferença de que ele é alguém que realmente sabe muitas coisas sobre os parasitas, né? Então eu acho que seria interessante ver como é que ia funcionar isso. Muito bem. Se tiver uma renovação, a gente descobre. Mas até lá, Basso, onde as pessoas te encontram na internet? Vocês podem me encontrar lá no Twitter, como @senhorbasso, senhor escrito por extenso. E só lá mesmo. Olha a situação da pessoa que tá presa no Twitter. Torcendo pra aquilo ali exploda e eu possa me livrar, né? Porque já que eu não consigo sozinho, né? Quem sabe ele acaba e eu me livro dele. Tá certo. Eu fico sempre lá no Blue Sky, gente, @domenicamendes.com, e também tô por lá mais pelo Instagram, @domenica.mendes. Tenho também perfil no Twitter, assim como o Basso, mas eu tento evitar ficar por lá porque é um ambiente muito ruim, muito tóxico para mim, então eu evito ao máximo, sem falar que assim, ninguém liga pra mim muito no Twitter, então não sei porque eu tô lá ainda. Tô lá por causa de trabalho só, senão nem estaria. Ô, dó! Eu tô, na verdade, pra stalkear o Basso. Tá lá pra ver, né? Se eu não tô postando uma bobagem. Eu sou o departamento vai dar merda do Basso, então eu fico lá vendo o que ele tá postando, entendeu?
alguma coisa nesse sentido. Então, quem quiser seguir a gente, fica à vontade, pode chamar pra conversar, que a gente gosta de trocar ideias. E é claro, pessoa que nos ouve, por favor, deixa lá seu comentário no YouTube, ou no Spotify, ou na sua plataforma favorita, para que a gente possa ver o que você achou desse episódio. Comenta aí o que você achou do Parasita, comenta aí o que você achou do Baço ser um cagão que conseguiu assistir Parasita, comenta aí se você quer que o Baço volte mais vezes. Enfim, agora a bola tá com vocês, é só comentar, compartilhar, a gente agradece sempre o seu download, o seu carinho, a sua atenção. E na semana que vem, Baço, vou te contar o que eu vou fazer semana que vem. Conta. Semana que vem eu vou voltar com a nossa querida Amanda Barreiro, porque agora a gente já não tá mais falando de nada alienígena, então ela topou voltar aqui pro Perdidos. Ela falou que ela precisava de um tempo, sabe? Por causa de ETs e tal. O problema dos 3 corpos foi muito pra ela. E nós vamos falar sobre o livro e o filme O Iluminado. Então dá tempo de você assistir, se você quiser. Você quer assistir? Eu não. Não? Por que não? Você não, foi corajoso. Eu não, maluca. Não, você tá maluca. Você foi corajoso. Foi iluminado demais pra mim. Iluminado sem terror, meu Deus do céu. Não é terror. É uma história de uma família. Olha, aí a gente pode... Aí já começa a parte do terror, né? Bem... o Baço tem um ponto, mas enfim, nós vamos falar sobre O Iluminado, o filme do Stanley Kubrick, que está disponível na HBO Max, que agora se chama Max, né? Também dá para alugar lá pela Amazon Prime. E o livro também. Então, gente, se prepara, porque eu tenho certeza que eu e a Amanda, a gente tem muito assunto para falar, tá bom? Quem ouvir semana que vem vai saber se essa informação minha é verdadeira ou não. No mais, uma ótima semana. Boa semana, Baço. Boa semana, Domênico. Um beijo pra vocês, ouvinte, e até semana que vem. Até! Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Senhor Baço. A pauta e produção são de Domênica Mendes. O assistente e edição são de Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. A montagem da vinheta é da Isso Aí Designing. Nesse episódio foram utilizadas falas da minissérie Parasite The Grey, de 2024, publicada na Netflix. No fim, não teremos outra escolha a não ser coexistir.